Pessoal, tudo bom? Sou Taliane Viegas, aluna da professora Daniele, da turma de Pedagogia. O nosso trabalho tem o tema Planejamento de Aulas Inovadores e Criativos. Irei apresentar juntamente com a minha equipe. Vamos lá, este trabalho abordará o papel da prática imprescindível sobre determinadas atitudes tomadas pedagogicamente na elaboração de planejamentos totalmente inovadores e criativos, levando em consideração as necessidades de cada aluno a serem alcançados de forma eficaz. A utilização de tecnologia possibilitará, dessa forma, métodos que auxiliarão na aprendizagem em um processo cognitivo desfrutável em sala de aula. Olha que legal! E também no cotidiano. Cabe ressaltar que o planejamento tem grande importância por tratar-se de um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando as atividades escolares e a problemática do contexto social. Olá, gente, boa noite. Me chamo Débora, graduanda do curso de Pedagogia, e a gente vai estar apresentando o nosso trabalho, né, nossa socialização do paper sobre vivências educativas. E o tema, o subtema que escolhemos é o planejamento de aulas inovadoras e criativas. O nosso trabalho ele tem como finalidade contemplar a importância de um planejamento de aula de forma criativa e inovadora. E qual a influência da metodologia dos professores nos anos iniciais e no ensino fundamental, quanto à inserção desses recursos na prática, no cotidiano. Um professor inovador, né, ele busca sempre novas ideias, novas formas de estar trabalhando dentro da sala de aula. E a partir de algumas revisões literárias, né, de abordagem, a gente acabou absorvendo que na sociedade atual, cada vez mais urgente o indivíduo desenvolver e utilizar novas estratégias, né, que possibilitem lidar com as novas exigências dentro da sala de aula. Então, é muito importante um professor preparado. Então, a sociedade, ela está assim, em permanente transformação sempre, né, tendo em vista perspectivas sociais, econômicas, políticas e religiosas. É plausível verificar o impacto dessas transformações nas formas de trabalho, nas crises financeiras, no jeito de organizar a sociedade e na educação. O docente, nesse período do conhecimento, procura a transformação da sociedade e possui cada vez mais a indigência de interagir com essa chamada sociedade do conhecimento, né? Mas que constitui ainda a sociedade da tecnologia, da ciência e da inovação. Determinadas mudanças são indispensáveis para que os seres humanos ocasionem a sua própria essência, onde criar uma competência de conhecimento que vai alterando as relações sociais, de acordo com todas as necessidades diárias, né? Portanto, se a gente tem educadores, né, que se dispõem a trilhar os caminhos tortuosos da educação, com seus problemas micros e macros, com toda a sua diversidade, complexidade, ambiguidade e iniquidade, não devem desanimar com facilidade, devem buscar o otimismo sempre, né, a esperança e a vontade de ampliar a visão e assumir uma atitude construtiva em face dos seus desafios, né, que diariamente não são poucos. Os professores passam por muita coisa dentro da sala de aula, fora que sempre vão ter, né, os alunos que eles não colaboram. Boa noite, me chamo Ana Cristina e o tema do nosso paper é Planejamento de Aulas Inovadoras e Criativas. E eu vou falar um pouco acerca de como se consegue trazer para a sala de aula uma aula mais criativa, interessante e atrativa para os alunos.
Então, o professor, ele deve estar munido de criatividade, ele deve ter essa aura criativa, e também precisa de dispor de recursos para que essa aula ela tenha uma absorção, um melhor aproveitamento. Então, ele precisa de ter materiais e também ele precisa ter uma estrutura pedagógica, de forma que ele prenda a atenção do aluno. Então, ele deve se utilizar de recursos como recursos musicais, contação de histórias, utilização de multimídia, também de recursos de multimídia, para que essa aula ela se torne mais atrativa. Com relação a esses materiais, é importante que a escola ela disponibilize todo esse tipo de material, que o professor vá fazer aulas de pintura, de recorte, de colagem, de montagem, criação de objetos, de elementos, porque as crianças, especialmente da educação infantil, elas aprendem fazendo. Então, o professor vai precisar de todos esses materiais para que eles produzam conteúdo dentro da sala de aula. E a criança ela também aprende muito por imitação, né? Pode ser uma aula que se utilize de músicas, né? Para que os alunos eles aprendam através da música um conteúdo, e também através de histórias, através de uma contação de uma história, eles conseguem absorver vários elementos e assuntos, tanto dentro de assuntos que envolvam português, matemática, de números. Então, é preciso que o professor tenha dentro de si essa criatividade e, ao mesmo tempo, a escola disponha de materiais e que tenha um suporte suficiente para que seja desenvolvido dentro da sala de aula uma aula lúdica, uma aula divertida, criativa, em que os alunos eles se sintam bem felizes em aprender e que eles realmente queiram, eles tenham essa motivação de aprender. Então, para deixar registrado aqui, eu vou trazer uma citação, que eu vou concluir a minha parte para passar para a próxima colega, de Antunes, né? Ele diz que o professor precisa ir também se transformando em uma lista de símbolos e linguagens, um descobridor de sentido nas informações, e também o profissional essencial do despertar das relações interpessoais. O artigo Criatividade no Contexto Educacional, 3 décadas de pesquisa, apresenta uma visão geral da trajetória da doutora Eunice Soriano de Alencar. No estudo da criatividade no contexto educacional ao longo de muitas décadas, destacando os principais pontos: importância da criatividade na educação, modelos para o desenvolver criatividade, instrumento para medir criatividade.
É necessário mudar a educação formal para promover a criatividade e capacitar professores para desenvolver habilidades criativas nos alunos. A autora destaca a necessidade de mudança na educação formal para promover atividade, além de ressaltar a importância da formação continuada de professores. O artigo conclui que, apesar dos avanços no estudo da criatividade, ainda há muito a ser explorado. Resultados e discussões, materiais e métodos. O presente trabalho se caracterizou como uma pesquisa exploratória, de caráter qualitativo. A escolha dessa modalidade de pesquisa devolver-se ao fato dela proporcionar maior flexibilidade para o pesquisador ao longo do estudo, oportunizando uma série de prática interpretativa, sempre com vista à compreensão de fenômeno, objeto de investigação. O uso dessa abordagem metodológica envolvesse a identificação de significados e interpretações, investigando fenômenos naturais por meio da indução analítica, em termos de tipo de fonte de pesquisa. Trabalhou-se com produções científicas publicadas em periódicas na área da educação e inovação. O método exploratório atende à nossa pesquisa, pois como este método podemos dispor de vários instrumentos para análise de dados. Em resumo, destacar as metodologias criativas em educação sugeria promover atitudes distendidas, favorecendo a homogeneidade das respostas e a aparição do novo. Invenções, curiosidade, sensibilidade aos problemas, receptividade a ideias e autodireção. Perante de tudo que foi efetivado ao longo deste trabalho, podemos reconhecer que a formação do educador, desde os seus saberes e práticas, torna-se fundamental para que sua atuação seja inovadora. O professor curativo é aquele que leva em conta ser individualizado, procurando metodologia, modernização, adaptando às exigências contemporâneas.